Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. Agora eu vou me audiodescrever. Tenho o cabelo com mechas loiras, castanho, mais ou menos na altura dos ombros, olhos castanhos e sou uma mulher branca e estou vestindo uma blusa preta e um casaco branco. Vamos começar? O tema da nossa aula de hoje é Campeonato Brasileiro. Você gosta de esportes? Eu gosto muito de assistir jogos esportivos e a modalidade que eu mais amo é o futebol. E foi por isso que escolhi o tema futebol para conversarmos na aula de hoje e falarmos sobre tabelas e gráficos que aparecem muito na TV quando o assunto é campeonato, seja regional, nacional, continental ou mundial. No futebol, assim como em diversas situações de vida cotidiana, existem inúmeras situações envolvendo números, apresentando informações e dados que podem ser interpretados a partir dessas tabelas e gráficos. Os esportes individuais ou coletivos utilizam técnicas matemáticas e é por isso que na aula de hoje faremos isso tendo como ponto de partida o futebol. Vocês sabiam que a organização dos sistemas de disputa dessas competições esportivas dos diferentes tipos de campeonatos, a distribuição dos pontos, o saldo de gols, utilizam fundamentos matemáticos? Todas essas informações podem ser organizadas e registradas em gráficos e tabelas para facilitar o acesso às informações obtidas. Assim, interpretar tabelas e gráficos significa entender do que ela fala e também de comparar. Eu trouxe para vocês a tabela geral do Brasileirão e através dela vamos observar algumas características que aparecem como as informações que em geral são numéricas, na forma de linhas e colunas. Seus componentes são o título, o cabeçalho, o corpo, a coluna indicadora e a célula. Outros elementos complementares podem vir no rodapé, como, por exemplo, a fonte, as notas e a chamada. A representação de dados por meio de tabelas é uma forma de comunicação. É importante que sejam construídos observando alguns critérios. Assim, a comunicação ocorrerá de maneira clara e objetiva. As ferramentas que utilizamos para construir uma tabela manualmente são o lápis de cor, borracha, régua, lápis de escrever. Também é possível confeccionar tabelas por aplicativos no celular, no computador e de várias outras formas. Bem, vamos então à tabela do Campeonato Brasileiro. Essa é a tabela do Brasileirão, com a classificação dos 20 times participantes. Temos linhas e colunas. O título da tabela com o assunto tratado está acima e centralizado. Abaixo temos a legenda, que nos auxilia a compreender as informações. Utilizaremos como base as 3 primeiras colunas, ou seja, a posição, o nome dos clubes e os pontos de cada um. Vamos agora interpretar a tabela a partir de algumas perguntas que eu fiz. Vamos lá. 1. Quais são os times com as maiores possibilidades de vagas na Libertadores? Sabendo que os 6 primeiros colocados têm vaga garantida, observamos a posição e chegamos à conclusão que são Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Bragantino. Número 2. Quais são os times com maiores chances de competir a Copa Sul-Americana? A Copa Sul-Americana são destinadas aos 6 clubes que não conseguiram a vaga na Libertadores, ou seja, do 7º colocado ao 12º. Logo, de acordo com a tabela são Fluminense, Internacional, Ceará, América Mineiro, Cuiabá e Santos. 3. E os times que provavelmente serão rebaixados para a Série B? São os 4 últimos na classificação da tabela: Bahia, Grêmio, Sport Recife e Chapecoense. 4. E quantos times há no campeonato? De acordo com a numeração, são 20 clubes. E quais são os times que não participarão de outros campeonatos e não serão rebaixados? São os que ocupam da 13ª posição à 16ª. Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Goianiense e Juventude. E o número 6,
qual é a diferença de pontos entre o primeiro e o último colocado? O primeiro colocado tem 75 pontos. O último colocado, que é a Chapecoense, possui apenas 15. Quando menciono a palavra diferença, estou me referindo ao resultado da subtração. Por isso, o cálculo será 75 menos 15, que é igual a 60. Após coletarmos as informações, vamos então à construção de uma nova tabela. Bem, pessoal, como a ideia aqui é confeccionar uma tabela, eu preferi fazer no papel mesmo, para vocês verem como é simples montar uma. Primeiro vou usar o lápis, né? Vou fazer a minha tabela a lápis. No caso de erro, eu tenho como consertar. Então, vamos lá. Para confeccionar uma tabela, precisamos montar a estrutura. Eu vou fazer margens, linhas e colunas. Não podemos esquecer do título, dos indicadores de cada item da tabela e das informações que eu quero acrescentar. Então, como eu sei que são 6 times que garantem vaga na Libertadores, eu preciso de 6 linhas mais uma para dar o nome a cada coluna. Ou seja, eu preciso de 7 linhas. Já as colunas, como vou colocar apenas o nome dos clubes e a pontuação de cada um, 2 colunas são suficientes. Agora que eu já montei a minha tabela, eu posso cobrir com uma hidrocor e eu escolhi a cor preta. Agora que fizemos a divisão, basta preencher cada célula com a informação adequada. Nesse caso, eu coloquei o título de Libertadores, porque o meu interesse é colocar os 6 primeiros classificados da tabela do Brasileirão. Então, esses classificados do Brasileiro é que garantirão a vaga da Libertadores. Então, a primeira coluna está preenchida. A segunda coluna, nós vamos preencher com a pontuação de cada clube. Estas mesmas informações podem ser apresentadas na forma de gráficos. Um gráfico é uma forma de representar informações de maneira mais clara, rápida e objetiva. Existe uma grande variedade de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, em barras, de pizza e linha. É importante lembrar que na construção de gráficos nós devemos apresentar alguns aspectos em sua estrutura. Vamos observar então. Bem, observem que logo acima há o título, né? Ele fica logo acima do gráfico, onde está escrito Brasileirão Série A, temporada 2021, pontos ganhos. Também temos as escalas, que devem crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. A legenda é um elemento do gráfico utilizado para a identificação. Nesse caso, foi feito com a cor azul. Observem que lá embaixo na tabela tem um quadradinho com a cor azul. E reparem que à esquerda tem o nome dos clubes em ordem decrescente, ou seja, o último colocado está na primeira linha e o primeiro colocado na última. Abaixo temos os números indicando a pontuação. Então, cada linha dessas mostra a pontuação exata dos clubes. Se a gente fizer uma comparação entre a tabela e esse gráfico, vocês vão perceber que é exatamente a mesma pontuação, não mudou nada, só a forma de registro. Então, aquela mesma pergunta que nós fizemos em relação à tabela, nós podemos fazer agora também em relação ao primeiro colocado e ao último colocado do campeonato. No caso, o Atlético Mineiro tem 75 pontos, observem aí no gráfico. E a Chapecoense apenas 15. E se diminuirmos, né, fizermos a subtração, temos 60 pontos de diferença. Agora, vamos fazer um gráfico em barras com os 6 times que se permanecerem nessas colocações irão para a Libertadores da América. Vamos lá. Pessoal, vamos então à confecção do nosso gráfico. Bem, a linha vertical é com a pontuação de 10 em 10. A linha horizontal tem o nome dos times que provavelmente irão para a Libertadores. O Atlético Mineiro tem 75 pontos. Bem, como eu faço isso na tabela?
basta fazer um traço entre o número 70 e o número 80. E assim eu faço a marcação do número 75. O Flamengo tem 67 pontos. Eu vou fazer também a marcação entre o 60 e o 70 e depois mais 2 tracinhos acima para marcar os 67 pontos. O Palmeiras tem 59 pontos. Basta fazer um tracinho abaixo do 60. Claro, lembra que você tem que dar um espaço igual para todos esses números que você vai acrescentar, ok? Bem, o Corinthians agora tem 53 pontos. Então, acima do número 50, eu faço 3 tracinhos para marcar os 53 e assim eu vou fazendo com os outros times que têm 52 pontos. Agora é só a gente colorir. Escolha uma cor para cada barra do seu gráfico. Isso é muito importante, porque cada cor vai simbolizar um time diferente. E assim ficou o nosso gráfico. E para finalizarmos, vamos à construção do nosso texto de conclusão com as informações obtidas nos gráficos e tabelas construídas por nós, respondendo as perguntas feitas lá no início da aula. Campeonato Brasileiro 2021. No Campeonato Brasileiro, há 20 times participando da competição e todos compartilham dos mesmos objetivos que são conquistar o título e garantir a vaga em outros campeonatos importantes. Dentre os clubes, os 6 primeiros da tabela são classificados para a Libertadores da América. Os 6 clubes seguintes, seguindo a classificação, garantem vaga na Copa Sul-Americana. Os próximos 4 clubes, seguindo a ordem, não são classificados para os campeonatos internacionais. E os 4 últimos colocados são rebaixados para a Série B do Brasileirão. A diferença na pontuação entre o primeiro e o último colocado são de 60 pontos. Então, na aula de hoje, falamos sobre tabelas, gráficos e sobre análise das informações obtidas através desses instrumentos, utilizando como base o futebol nacional. A nossa aula está terminando, mas antes de ir embora eu deixo um desafio para vocês. Pergunte aos seus amigos e às pessoas que moram com você qual a modalidade esportiva que eles mais gostam. Após realizar sua pesquisa, monte um gráfico e uma tabela com os resultados. Eu adorei estar com vocês e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!